Parece não haver fim à vista para a guerra na Ucrânia, enquanto Vladimir Putin continua a ordenar que suas forças ataquem as defesas ucranianas. Milhares de soldados russos estão morrendo todos os meses graças ao seu presidente. Mesmo assim, Putin não percebe que força seu país a mergulhar ainda mais em uma guerra já perdida. A Rússia não conseguiu cumprir o que pretendia. Graças a Putin, o país sofreu uma derrota estratégica com grandes consequências para a Rússia, dentro e fora da Ucrânia. Um almirante da OTAN explica por que Putin já perdeu a guerra na Ucrânia. Esse almirante é Giuseppe Cavo Dragoni, que atua como presidente do Comitê Militar da OTAN desde janeiro de 2025. Falando à British Broadcasting Corporation em 2 de novembro, Dragoni disse, do ponto de vista operacional, a guerra entre Rússia e Ucrânia ficou tão travada que já era hora de negociar, pois é um desperdício de vidas. A estratégia de desgaste de Putin, que deveria enfraquecer a Ucrânia para a Rússia conquistar o país, acabou saindo pela culatra. Em vez disso, a Rússia se encontra atolada em um pântano criado por ela mesma. Os números mostram que Dragoni está certo. A Rússia está ficando sem tropas e equipamentos para manter a chamada Operação Militar Especial de Putin. Segundo o Ministério das Finanças da Ucrânia, mais de 114 mil soldados russos foram mortos, feridos ou capturados desde o início da invasão até 4 de novembro. A Rússia também não vai bem em equipamentos. Mais de 11.300 tanques foram destruídos, danificados ou inutilizados pela Rússia. O mesmo se aplica a cerca de 34.250 blindados e mais de 66.500 carros e sistemas russos, segundo o Ministério. A Rússia enfrenta dificuldades ofensivas e defensivas no fronte aéreo. Quase 1.200 unidades de guerra antiaérea deles foram destruídas. 428 aviões e 346 helicópteros russos foram destruídos. A Rússia também perdeu 77.860 drones para as defesas ucranianas. Esta não é apenas uma guerra que está desgastando a Rússia em termos de perda de força militar. É uma guerra que está custando dinheiro demais para a Rússia. Voltaremos a esse ponto em breve. Os números mostram um presidente russo perdendo o controle da guerra que iniciou. Isso é de acordo com o National Security Journal, que afirma que a criação da Deathnomics por Putin dentro da Rússia se tornou uma fraqueza que a Ucrânia pode explorar. O termo, criado pelo economista russo Vladislav Inozemtsev, descreve uma classe média artificial formada na Rússia. Essa classe artificial usa a guerra na Ucrânia para obter uma renda que não teria de outro modo. Mães e esposas incentivam filhos a se alistarem para evitar desemprego ou alcoolismo, pois salários e pagamentos por morte podem beneficiar a família. Com o tempo, muitos russos se acostumam aos custos da guerra, diz o jornal. Agora, devido às grandes perdas da Rússia, já não é adequado chamar de confortável a situação dos que enriqueceram por causa da Ucrânia. Qualquer orgulho que possa ter existido por enviar um parente para a guerra para ganhar mais dinheiro do que a família jamais viu está sendo substituído pelo medo. Muitos estão morrendo, e à medida que a Rússia fica cada vez mais atolada na Ucrânia, como Dragoni aponta, o exército do país enfraquece a tal ponto que a Ucrânia também consegue realizar ataques aéreos dentro do território russo. Ao atacar refinarias e infraestrutura energética, a Ucrânia faz a Rússia sentir a escassez e o aumento dos preços de combustível, além de matar tantos homens da Rússia. Mas o custo de ficar tão atolada para a Rússia é muito maior do que esses números revelam. Nós mencionamos anteriormente o peso econômico para a Rússia. Em fevereiro, Russia Matters destacou o custo financeiro de 3 anos de guerra que Putin nunca antecipou. As sanções paralisaram a economia da Rússia, com cerca de 340 bilhões de dólares em reservas congeladas, somando-se à perda de 785 bilhões de dólares no setor de energia russo. Após 3 anos de guerra, mais de 460 empresas saíram da Rússia, causando novo impacto econômico. Após o crescimento artificial promovido por Putin ao transformar a economia russa em economia de guerra, o crescimento do país agora está em queda. O World Economic Outlook prevê crescimento de 1,4% em 2025 e 1,2% em 2026, segundo o Russia Matters. Pode ser pior que isso.
Em 30 de outubro, o Moscow Times relatou que a Rússia teve o terceiro trimestre seguido de desaceleração econômica. Nos primeiros 9 meses de 2025, a economia da Rússia cresceu apenas 1%, o que é mais de 4 vezes mais lento do que no mesmo período de 2024. Tudo isso está acontecendo por causa do quanto a Rússia ficou atolada na Ucrânia. Essa operação militar especial, PAK, nunca foi planejada para ser uma guerra de vários anos para a Rússia. Para Putin, essa invasão deveria ter sido um trabalho fácil. Em 2014, o The Guardian disse que Putin afirmou que a Rússia poderia conquistar toda a Ucrânia em 2 semanas, se quisesse. Mais de uma década depois, 2 semanas viraram quase 4 anos. Como o Dragoni afirma, a Rússia terá que negociar. E o único obstáculo é Putin. A aparente incapacidade do líder da Rússia de reconhecer o verdadeiro custo de muitos de seus erros estratégicos dentro da Ucrânia significa que Putin vai resistir a negociar pelo máximo de tempo que conseguir. Essa é a opinião de uma avaliação da inteligência dos Estados Unidos da América, segundo a National Broadcasting Company News, em 28 de outubro. Essa análise concluiu que as agências envolvidas em sua elaboração não veem nenhum sinal de que Putin esteja preparado para ceder em qualquer uma das exigências que fez para um acordo de paz na Ucrânia. A National Broadcasting Company destacou que autoridades dos Estados Unidos da América e do Congresso acreditam que Putin está mais inflexível do que nunca. O mesmo se aplica aos militares e à economia da Rússia. É por isso que os primeiros estão perdendo milhares de soldados e equipamentos por mês, enquanto os segundos estão perdendo bilhões de dólares. O erro estratégico de Putin na Ucrânia parece ser uma combinação de teimosia e uma crença inabalável na força de um exército que se mostrou incapaz de alcançar os objetivos de Putin. O líder da Rússia está esgotando seu país de pessoas e dinheiro para conseguir o que quer na Ucrânia. Mesmo com sucesso, o alto custo da derrota na Ucrânia enfraquecerá a Rússia além do esperado, por anos, talvez até décadas, daqui para frente. Isso cobre os erros estratégicos de Putin dentro da Ucrânia e seus resultados. No entanto, talvez ainda mais preocupante para a Rússia seja o que a invasão de Putin provocou fora da Ucrânia. Por causa das ações de Putin, a OTAN está mais forte do que nunca, o que é o oposto do que ele queria. A Revista da Democracia destacou em abril de 2022 que um objetivo de Putin na guerra era barrar a expansão da OTAN rumo à Rússia. Mas, como Dragoni destaca, tudo o que Putin conseguiu foi fracassar na Ucrânia e provocar a expansão que queria evitar. Suécia e Finlândia entraram na OTAN em resposta às ações russas na Ucrânia, o que, por si só, é um sinal de que Putin cometeu um grave erro estratégico. Segundo o United States Naval Institute News, a Suécia na OTAN representa um problema específico para a Rússia. Com a Suécia, a OTAN agora é capaz de criar defesas muito mais fortes na região nórdica do Mar Báltico. O veículo destaca que a Suécia tem mais de 100 anos de experiência operando submarinos nesse mar, o que permitirá à OTAN patrulhar a entrada do grande porto de São Petersburgo, na Rússia. A inclusão da Suécia e da Finlândia também permite que os planejadores da OTAN finalmente cubram o que antes chamavam de espaço em branco nessa via navegável. O que era um território neutro perto das fronteiras da Rússia, agora pode ser ocupado pelas defesas da OTAN. O United States Naval Institute News citou Marta Kepper, da RAND, que afirmou que a principal contribuição da Suécia para a OTAN será seu território. A Suécia pode ser importante na dissuasão e defesa, servindo como base e apoio para forças dos Estados Unidos da América e aliados. A Suécia pode ajudar a OTAN a impedir que a Rússia influencie o ambiente regional e rechace uma possível invasão russa. O Mar Báltico não é exatamente um lago da OTAN, apesar do que alguns possam afirmar, acrescenta o United States Naval Institute News. É uma extensão de água de 145 mil milhas quadradas, e a OTAN não consegue patrulhar tudo. A entrada de 2 países na OTAN, com presença no Mar Báltico e possibilidade de reforço coletivo, é uma má notícia para Putin. E isso só aconteceu por causa da invasão da Ucrânia. A entrada de 2 novos países não é a única forma de fortalecimento da OTAN. A British Broadcasting Corporation, informou que, em junho, todos os membros da OTAN decidiram elevar os gastos com defesa para 5% do produto interno bruto, até 2035.
A decisão ocorreu após pressão do presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, que sugeriu que outros membros da OTAN deveriam contribuir mais para a aliança. Foi mais um resultado dos erros estratégicos de Putin em relação à OTAN. A guerra na Ucrânia, ao invés de enfraquecer, fortaleceu a influência da OTAN na Europa. Putin encurralou a OTAN, que respondeu com novos membros, mais gastos e apoio à Ucrânia. Segundo o RBC Ucrânia, em 3 de novembro, há um novo plano para reforçar o flanco leste da OTAN com drones. Até meados de 2026, a OTAN terá uma barreira de drones em seu flanco leste para enfrentar a ameaça russa, segundo o portal. Mais uma vez, a OTAN se fortalece de formas que não seriam necessárias se Putin não tivesse invadido a Ucrânia. Mesmo assim, Putin pode pensar que vencer na Ucrânia resolveria isso. A expansão russa e o controle da Ucrânia poderiam contrariar o avanço da OTAN. Putin pode achar que conseguiria negociar o fim das sanções, permitindo a recuperação financeira da Rússia. Mais de 1 milhão de baixas não é bom para o futuro da Rússia. Mas Putin pode achar que os milhões de ucranianos essencialmente adicionados à Rússia, se ele vencer, vão resolver esse problema. Se Putin acredita nisso, está errado em muitos níveis. Dragoni afirmou à British Broadcasting Corporation que, mesmo se a Rússia vencer na Ucrânia, isso não garante que Putin controlará o país. Eles não terão um governo aliado como em Belarus. Putin não terá sucesso, diz Dragoni. Talvez seja isso que Putin não entende. Ele frequentemente apresenta sua operação militar especial como libertação do povo ucraniano de um suposto governo tirânico. A maioria na Ucrânia não quer Putin nem fantoches russos. Isso ficou claro em agosto passado. O Kiev Independent divulgou uma pesquisa perguntando aos ucranianos se aceitariam os acordos de paz propostos na época. Esses acordos incluíam restrições à entrada da Ucrânia na OTAN, além de entregar o controle de 4 regiões parcialmente ocupadas do país à Rússia. A maioria na Ucrânia rejeitou. Mais de 75% dos entrevistados recusariam esse tipo de acordo de paz. Isso é uma pequena queda em relação aos 82% de maio, mas ainda mostra que a Ucrânia não tem nenhum interesse em qualquer tipo de influência russa sobre as ações do país. Como Dragoni destaca, a rejeição das propostas russas indica que a Ucrânia seguirá lutando fortemente contra a Rússia. Mesmo que Putin conquiste toda a Ucrânia com sua operação militar especial, ele não conseguirá controlar a nação, nem terá um povo disposto a impulsionar a economia russa decadente. As chances são de que ele irá presidir um país cheio de subterfúgios, sabotagem e resistência clandestina. Após vitória russa na Ucrânia, ocorre outro erro estratégico. A Ucrânia rejeita totalmente a crença de Putin de que deseja o controle russo. Dragoni acrescenta que a OTAN e membros europeus apoiarão essa rejeição ucraniana. Nações europeias apoiando a defesa da Ucrânia seguirão assim, afirma Dragoni à British Broadcasting Corporation. Ele diz que as ações de Putin na Ucrânia alertaram a Europa para não subestimar a Rússia. A OTAN deve se fortalecer e adotar um tom mais agressivo diante das ameaças da Rússia. Esse tom também aparece nas sugestões de uso de arma nuclear pela Rússia contra a Ucrânia ou OTAN. Em 31 de outubro, a British Broadcasting Corporation, (WOLSH), noticiou que a Rússia apresentou 2 novas armas nucleares para ameaçar opositores. Uma dessas armas, que foi discutida pela primeira vez em 2018, é chamada de Poseidon. Essa arma alcança até 190 km por hora e, segundo a Rússia, sua rota variável a torna impossível de interceptar. Quão verdadeiro isso é para uma arma na velocidade de um drone? Em uma era em que mísseis nucleares, supersônicos e hipersônicos são preferidos, isso ainda precisa ser visto. A Rússia também revelou um míssil de cruzeiro movido a energia nuclear chamado Burevestnik. Essa arma supostamente tem alcance ilimitado. Nunca se sabe ao certo se as informações da Rússia sobre suas armas são precisas. Putin ostenta e ameaça com armas nucleares. Mas Dragoni afirma que esse é outro erro, pois a OTAN poderia igualar o arsenal nuclear russo. Ele disse à British Broadcasting Corporation que não se sente ameaçado pelas armas nucleares da Rússia. Defendemos nossas 32 nações e 1 bilhão de pessoas. Somos uma aliança nuclear. Dragoni não está errado.
A presença dos Estados Unidos da América na OTAN significa que a aliança tem acesso a 5.044 armas nucleares, de acordo com a Campanha Internacional para Abolir Armas Nucleares, ou Campanha Internacional para Abolir Armas Nucleares. A Rússia tem pouco mais que os Estados Unidos da América, com cerca de 5.500, segundo a Campanha Internacional para Abolir Armas Nucleares. A diferença é compensada por França e Reino Unido, ambos da OTAN. A Associação de Controle de Armamentos diz que essas duas nações juntas possuem 515 armas nucleares. Com sua grande infraestrutura, a OTAN pode lançar ogivas nucleares por terra, mar ou ar. Seria preciso bem menos armas nucleares para destruir todos os países envolvidos em um conflito entre Rússia e OTAN. Mas esse é o ponto. A destruição mútua assegurada sempre funcionou dessa forma. O erro de Putin é achar que pode ameaçar a OTAN com armas nucleares, mesmo sabendo que a aliança destruiria a Rússia, tanto quanto ela prejudicaria os países da OTAN. Ameaças que funcionaram antes, agora, só reforçam as reações mais firmes da OTAN à Rússia devido à guerra. Putin revela novas armas nucleares. Dragoni destaca que a OTAN é uma aliança nuclear. Putin, que costuma ser apaziguado ao exibir o poder nuclear russo, agora ouve claramente que a OTAN possui o mesmo arsenal. Não há desescalada aqui. O blefe de Putin está sendo exposto, e o presidente russo só responde com mais ameaças inúteis. Por isso, a Rússia perdeu a guerra da Ucrânia, mesmo que não saiba. Ainda pode conquistar todo o território ucraniano. Se isso acontecer, ainda levará muitos anos até que isso aconteça. Em outubro, a Reuters informou que, se a Rússia mantiver o ritmo atual, ocupará 1% do território da Ucrânia entre janeiro e dezembro de 2025. Com os 19% já ocupados 20%, faltam 80% para conquistar. Uma taxa de 1% da Ucrânia ao ano faria Putin ter partido antes de atingir seu objetivo de controle total sobre a Ucrânia. Só isso já é uma derrota, embora a Rússia possa insistir, mesmo sem Putin na presidência. Se isso acontecer, ela enfrentará todos os problemas que já destacamos. A economia da Rússia está em dificuldades. Perde dezenas de milhares de pessoas por mês devido à incompetência estratégica de Putin. De uma perspectiva mais ampla, vemos que Putin não conseguiu enfraquecer a OTAN nem limitar sua expansão. A OTAN ganhou novos membros e investe mais do que nunca para se preparar para possíveis ações da Rússia após a Ucrânia. E tudo isso sem contar que, mesmo controlada pela Rússia, a Ucrânia nunca será realmente russa. Muitos ucranianos se opõem ao próprio conceito de domínio russo. Para que isso aconteça, mesmo que Putin vença na Ucrânia, ele ainda assim perde. Qualquer breve celebração após uma vitória seria ofuscada pelo estado enfraquecido da Rússia causado pelo erro estratégico de Putin. E isso tudo antes da China entrar em cena. Por anos vista como aliada da Rússia, a China age estrategicamente e se fortalece às custas dos russos. Putin agora depende tanto da China que está protagonizando a maior ironia de todas, abrindo mão de terras russas para a China para que a Rússia possa continuar sua expansão na Ucrânia. O extremo oriente russo está sendo dominado pela China e Coreia do Norte, sem que Putin possa impedir. Saiba mais em nosso vídeo e lembre-se de se inscrever no The Military Show para mais cobertura sobre como os erros de Putin estão custando à Rússia muito mais do que ele jamais imaginou. E obrigado, como sempre, por assistir.